Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa da Brasil Bolsa Balcão, B3, como é conhecida agora a Bolsa, e no Centro Histórico de São Paulo. Bem, você sabe que o programa você pode assistir pela Parabólica e pelo Facebook simultaneamente, né, onde você quiser. E os assinantes da Claro TV e da NET TV também podem assistir o programa agora, este programa Mercado Futuro, 13h30, horário de Brasília, horário oficial de Brasília. E depois disso tudo vai para o YouTube, o programa fica lá, todos os desse ano estão lá, você pode rever o programa que você gostou muito ou conferir alguma informação e tal. Bem, o assunto hoje do programa é um assunto interessantíssimo, que é uma questão de seguro. Quando você fala em seguro no Brasil, principalmente na área rural, é uma perna manca, né? É um seguro que não é fundamental, mas ele não, digamos assim, não deslanchou ainda. O Brasil é um grande exportador, nas exportações também se usa seguro. É sobre esses temas que eu vou conversar hoje com o senhor Ricardo Labatut. É assim mesmo, que o nome dele é francês. Não é que eu estou fazendo biquinho, não. Ele é coordenador da Comissão de Transporte e Cascos Marítimos do Sincor, Estado de São Paulo, Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo. Que, aliás, agora que eu estou olhando o endereço, é meu vizinho aqui, fica aqui na Líbero Badaró, o Sincor, é isso? Isso. Então você veio a pé hoje. A pé. Veio passeando. O clima está mais ameno, não está muito frio. Esse é o Ricardo que eu estou apresentando para vocês. Ricardo, nesse do programa você está me falando justamente de uma questão que eu acho legal colocar, nem que seja só como ideia por enquanto. O Brasil exporta para 140 países carne bovina. Sim. Essa carne é congelada, portanto ela precisa de um tratamento especial e tal, tem que ter capa de gordura. Você disse que você está desenvolvendo um trabalho junto ao Sincor, imagino, para que o Brasil consiga exportar carne resfriada. Perfeito. Explica isso para mim e para o telespectador. Tá. Reparei que o Brasil é o maior produtor de carne mundial e a Austrália é o segundo. Porém, o australiano ele ganha mais dinheiro que o brasileiro. Por quê? Averiguando, ele consegue, com mais eficiência, vender a carne resfriada. Enquanto o Brasil, predominantemente, é a carne congelada. Dá 40% mais caro a carne resfriada. Então é esse gap que o australiano tem em cima da gente. Falei, bom, por que a gente não consegue exportar? Primeiro, nós temos diversos entraves, né? Logísticos, nossa matriz rodoviária, nos outros países você tem a ferroviária, você tem o fluvial, tudo isso impacta de custos. Temos problemas de burocracias e operacionalidades dos terminais de carga no porto. Eu sou de Santos, então eu conheço bem a parte, minha formação também é comércio exterior, então sempre atuei nessa área. Então a gente sabe dos problemas que impactam lá e basicamente esse conjunto de dificuldades somado à questão que isso foi terrível. Nós perdemos as nossas bandeiras de armadores nacionais. Então, o que acontece? Ficamos reféns do mercado externo. Então, o preço é ditado por esse mercado externo de armadores. Então, se nós tivéssemos ainda um armador, é um detalhe só, se um armador nacional para fazer competitividade de preço, talvez podia segurar um pouco esses fretes. Mas o caso é como um caso prático que eu tive, tinha um cliente que queria mandar uma carga em determinado momento para a África do Sul e teve que esperar quase 4 meses para ter um navio para lá. Então também não adianta você produzir com eficiência, colocar no porto e também não ter como entregar. E quando entrega, parte dessa economia feita da logística interna no Brasil foi parar na mão do armador internacional. Então, não chegou na mão do cliente para pagar mais barato. Então, todos esses entraves acontecem hoje a nível do Brasil. Porém,
A tecnologia, eu fui pesquisar e vi que ela está ajudando muito. E tem alguns frigoríficos que estão conseguindo romper essa barreira. De que maneira? Com a ajuda tecnológica. Hoje você tem diversas tecnologias no mercado. Porém, tem tecnologia hoje que foi o que viabilizou um mercado extremamente exigente, comprou um primeiro lote de carne resfriada, porque queria ver se realmente funcionava, se chegava em condições. E o que viabilizou foi essa tecnologia. Então foi colocado o equipamento, é um equipamento que ele trava a porta do container, ele vê se a porta foi aberta ou não, ele mede a luz dentro do container, se entrou luz no container, temperatura, umidade, tudo com sensibilidades de 0,2 graus e impacto. Então o que acontece? Até aí, isso é tecnologia, muito bem, já é completa, mas o diferencial é o seguinte, que o exportador, ele controla isso no computador, no celular dele, em tempo real, todas essas alterações. E o importador, se quiser, também acompanha no mesmo site, só que em língua, você tem a língua, o português lá e você tem o alemão, o mandarim lá em tempo real. E o segurador também. E a gente pode acompanhar também todo esse fluxo. O que isso é o diferencial? Porque você consegue atuar antes do problema. Então, por exemplo, se você viu o container começou a esquentar, você tem como agilizar a sua logística para interferir imediatamente e não deixar a carga se estragar. Porque é muito cômodo hoje, a maioria das tecnologias, você identifica quem foi o responsável, qual o segmento foi o responsável, para poder acionar e cobrar. Mas é diferente quando você se antecipa e não deixa ter o problema, o prejuízo, porque o prejuízo é grande. Quando você chega com uma carga lá que o importador não aceita, você, além de você perder a carga, mesmo que você consiga revender, você tem prejuízos em cima. E ninguém quer isso. Nem quem vende, nem quem compra. E você perde mercado, você perde credibilidade. Então, o que eu queria alertar é que a tecnologia está permitindo, principalmente para quem mexe com carga resfriada, congelada, medicamentos, que precisa muito disso, permite uma credibilidade ímpar, que abre mercados. Por isso que o Brasil, por que comprar do Brasil? Com todas as dificuldades, em algum momento isso pode viabilizar. E essa questão da carne, ela já tem frigoríficos que estão vendendo carne resfriada? Estão começando. Então, porque carne congelada é congelada, resfriada é na geladeira só, né? De menos 4 graus negativos a 1 grau positivo. Só que a variedade não pode fugir muito disso. É muito mais preciso e também o tempo você tem cerca de 90 dias a partir do abate até o consumo. Então você tem que ter uma logística muito rápida para poder fazer isso. Então, o Brasil já tem um problema de distâncias, né, dos mercados. E ainda com o entrave, então você tem que realmente se esforçar, desenvolver uma logística que permita você ter uma eficiência na entrega. Agora, não basta só você prometer. Se você conseguir acompanhar no dia a dia e demonstrar para o seu comprador que a mercadoria não houve alteração de temperatura, seguiu a logística com prazos previstos, tudo, você abre mercado. E eu acredito que é o sucesso que esses frigoríficos estão conseguindo ter. Ok, nós vamos a um pequeno intervalo, eu volto já, converso com o Ricardo Labati, coordenador da Comissão de Transportes e Cascos Marítimos do Sincor São Paulo, Sindicato da Indústria dos Corretores, né? Nós voltamos rapidamente, 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, converso com o Ricardo Labati, Sindicato dos Corretores. É isso mesmo? Isso, Sindicato dos Corretores de Seguros. Sindicato dos Corretores de São Paulo, Sincor, São Paulo. Eu queria aproveitar aqui a experiência e o conhecimento do Ricardo, para que ele explicasse para a gente de uma maneira geral, se for possível. Quando você vende um produto, carne ou o que seja aí, você tem que fazer um seguro. Por exemplo, eu vendo 20, 200 containers que vão sair de Santos e vão ser entregues em
Frankfurt, sei lá, em Hannover, em algum lugar. Eu tenho que fazer um seguro dessa carne ou do que seja, desde a saída daqui até lá. Como é que funciona isso? Você não sabe quando vai acontecer o problema e se vai e quando vai. Não. E principalmente, nossos exportadores se preocupam muito com a parte terrestre brasileira. Mas hoje são muitos casos que acontecem de danos no mar. E a legislação marítima é bem diferente da terrestre. Existe uma série de excludentes de responsabilidade dos armadores que, na hora de um acidente, de um sinistro, eles se excluem de responsabilidade e o exportador fica com prejuízo. E isso é previsto, é legal, existe na legislação aérea, na marítima, e a terrestre tem as suas, né? Já visto, por exemplo, você embarcou uma carga, passa por São Paulo, dá uma enchente em São Paulo. O transportador ele não é responsável por essa água que entrou e estragou a mercadoria dele. Ele não responde por isso. O transportador. O transportador. O prejuízo é do embarcador. Agora, o problema do seguro vai depender das circunstâncias de incoterms que ele negociou a venda dele. Se ele coloca a venda a partir da casa dele, olha, o alemão, por exemplo, vem aqui retirar. A responsabilidade toda é do alemão daqui até de casa a casa, porta a porta, como nós falamos. Uhum. Se ele retirar, se ele vende FOB, que é muito utilizado, FOB, Free On Board, ele coloca a mercadoria estivada no navio, a responsabilidade dele é até entrega no navio. A partir do navio pertence ao alemão. Okay. O alemão também pode fazer a questão, aí na hora de vender é um trabalho que a gente também procura orientar os exportadores brasileiros. Ele tem a mania de oferecer quanto custa essa gravata, ou o contêiner de carne, estamos falando de carne, o contêiner de carne dele, custa 100 mil, muito bem, arredondar um número. Ele não oferece com seguro. Com seguro é 105 mil, ele não tem esse costume, ele só oferece o contêiner. Isso qualquer atividade brasileira, não é só a carne. Qual é a vantagem de você, para esse exportador, oferecer com seguro? É que, por exemplo, se ele vende FOB hoje, ele tem que contratar um seguro, ele deve contratar, pelo menos, da planta dele até o porto de embarque. Porque se acontecer um acidente, a carga ainda é dele, então o prejuízo é dele. Não houve a transferência de responsabilidade para o alemão. Então ele deve contratar. Se ele consegue fazer com que o alemão compre mande o dólar da mercadoria, mande o dólar para a contratação do seguro, a vantagem é que pode ser negociado e o início de cobertura é a planta dele. Então ele evita de contratar esse seguro de transporte nacional, porque quem está pagando é o importador. E esse seguro de transporte nacional ele é tão caro ou mais caro que o internacional. Então, se ele economizar isso, ou ele abaixa o preço final dele de venda, ou aumenta o lucro dele. Agora, ele precisa oferecer. Então, essa cultura, e a gente está trazendo dólar para o Brasil. Não só o dólar da carne, mas o dólar para da nossa indústria de seguros. Mas ele não é obrigado. Não, depende da negociação dele. Agora, ele tem um interesse direto disso, como eu expliquei. Agora, ele precisa se acostumar a oferecer nessa negociação com o importador, porque o importador, às vezes, ele pode se deparar, hoje o mundo está globalizado. Às vezes ele contrata lá com uma seguradora na Alemanha, estamos dando o exemplo da Alemanha, e quando ele vê que a seguradora que você está oferecendo é alemã também, ou é japonesa, então são companhias de primeira linha, de confiança dele. Então, por que ele não aceitar contratar se a oferta, nossa apólice, pode estar com melhores condições de preço, além de que nenhuma apólice que eu conheça de transporte contratada no exterior cobre território brasileiro. Ninguém quer cobrir aqui. Agora, nós cobrimos. Nossa terra, nós cobrimos. Eles param onde? Na beira do porto? Eles pegam a partir do navio para lá. Eles não correm risco de ir em território brasileiro. Isso deve ser porque tem roubo de carga, né? Deve ser isso. Olha... Não sei, eu estou chutando aqui. Eu acho que todo mundo tem problema. O nosso é grande nesse aspecto, né? Você tem um roubo de carga. Mas, por exemplo, nessa questão do que eu voltei no módulo anterior do monitoramento, a gente se preocupa hoje, a Receita Federal se preocupa em botar droga no contêiner, que é um problema. Então, cria problema para o exportador, para o transportador, se alguém encontra droga no contêiner. Então, esses dispositivos
de lacres eletrônicos que estão sendo desenvolvidos, ou então esse de sensor de luz que não deixa entrar, você previne ou comprova, previne a atuação da colocação de droga no container. Só que o europeu também hoje ele tem um problema, é bomba. Então ele também usa esse tipo dessas tecnologias para se precaver de colocação de bomba em container. Então você vê que cada um tem um problema, né? Viver aqui atualmente é muito perigoso, né? Tá muito perigoso. Todos os Não, lugares têm eu sua entendia, viu, Ricardo, o seguinte, que um exportador, não importa do que, eu se fosse um exportador, eu não me atreveria a mandar uma carga para o navio sem o seguro. Olha, No Brasil, eu estou dizendo. eu posso lhe afirmar que é por desconhecimento de causa que não é contratado seguro. Porque se ele analisasse os riscos dele... Seguro de carro, seguro de casa, essas coisas é muito baratinho. De transporte também é uma alíquota pequenininho. As taxas variam hoje, as taxas do transporte internacional variam. Depende do volume e tudo, mas eu vou arriscar. De 0,10% a 0,25% do valor da carga. Porque você está considerando volume... 2 milhões de dólares, quanto é? Não, 100 mil, vamos fazer, 100 mil. 100 mil iria custar R$ 1.500. Não, 1,5 não. Um e meio? Você vai pegar a calculadora? Não, que é redondo, dá 200 mil, daria 100 mil, dá menos. 100 mil vai dar... Esquece, eu não sou bom de matemática. 150. 150. Não vou me meter. Não, porque seguro, por exemplo... Deixa eu fazer a conta certinha para não passar a informação incêndio errada. É o quê? É 1%? Menos que isso até. Você vai fazer a conta ao vivo e na cor? Vamos ver. Deixa eu... Só achar só minha calculadora aqui que eu estou achando, Você tá de óculos, eu tô sem óculos. Tá aqui, ó. 100 mil vezes 0,15%. 150. 150 não é 1.500, 150. Se é 100 mil, é 150 reais. Se é 100 mil dólares, 150 dólares. Aí, tá vendo, né? É um prêmio de um seguro. Agora, é curioso, porque o seguro no Brasil, ele não... Nessa área de transporte, então eu achei que era muito mais desenvolvido do que você está me dizendo aí. Muito mais, volume muito maior, eu achava que era uma coisa muito utilizada, e não é, né? Não é. Infelizmente, a gente tem muito para crescer, porque é de acordo com o grau de desenvolvimento. Como é que é no mundo, por exemplo? Um alemão exporta aqueles carros dele todos para os Estados todos Unidos. Têm seguro. Eles não fazem seguro também? Fazem. Depois do intervalo, vamos ao segundo intervalo. Eu converso com o Ricardo Labati, não pode errar. Ele é coordenador da Comissão de Transportes e Cascos Marítimos do Sincor, Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Eu volto já, até já. Ok, estamos de volta. Esse é o último bloco. Eu converso com o Ricardo Labati, coordenador da Comissão de Transportes e Cascos Marítimos do Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo, Sincor São Paulo, falando sobre essa questão do seguro. O Brasil é um país curioso. Ele tem algumas coisas muito boas e outras nem tanto. Nessa questão do seguro, você estava me dizendo no intervalo aí que teve uma época que o mercado de seguros era uma garantia, era protegido para os brasileiros. E hoje não é mais, é isso? Isso. No Decreto-Lei 73, de 66, foi estabelecido seguros obrigatórios e em 71, o governo ele colocou uma situação. Ele disse o seguinte, se o seguro de importação for feito, tem que ser feito no Brasil. Isso para preservar o mercado e ajudar o nosso desenvolvimento. E agora, em 2009, isso caiu. Nós questionamos muito, como sindicato, nós estamos questionando porque nós não vimos embasamento técnico, justificativa para ser feito isso. O que ocorre? Porque se você está comprando uma mercadoria, se ela chegar danificada aqui, então você vai tratar com uma seguradora local, as coisas aqui. É diferente daquele discurso do exportador. Pode tentar trazer prêmio para cá. Mas numa importação, o lógico realmente é que você faça o seguro aqui no país. Ora, qual é a lógica de você permitir isso?
O fato é que a partir de 2009 houve uma evasão. Muitas importações do brasileiras passaram a ser feitas lá fora. Então, o mercado de seguro perdeu a arrecadação. E interessante que algumas multinacionais, você vê que algumas multinacionais mantiveram o seguro aqui, porque falou não tem lógica fazer isso. Mas outras, infelizmente, então mandam recursos para lá. O que eu queria te perguntar é o seguinte, para eu entender melhor aqui. As grandes seguradoras são mundiais. Sim. Elas têm no mundo todo. Sim. Eu não sei com quem eu conversei recentemente, que era sobre logística. Não. Eu não sei se a seguradora faz isso, mas é muito provável que faça. Uhum. Certificador, sabe? Por exemplo, quando você vende um contêiner de soja, Sim. tem que ter 13% de umidade, tem lá as características. Sim. Certo? E eu conversei com um rapaz que é de uma grande seguradora do Reino Unido, que é especialista nisso, eles são grandes seguradores, os ingleses. Então, por exemplo, como ele é uma empresa mundial, ele certifica a soja lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a equipe do Brasil aqui. Sim. No Porto tem outra equipe deles, no Porto de Santos ou Paranaguá, ou o que seja. E lá na Holanda, ou sei lá onde, tem a equipe dele. Quer dizer, ele acompanha de ponta a ponta. Sim. Se a soja saiu a 13% de umidade aqui, ela tem que chegar a 13% de umidade ali. Nas seguradoras não funciona mais ou menos assim, essas grandes seguradoras mundiais? Não, Ou ela só é acionada se há uma calamidade? Então, assim, você tem um conceito aí, que você vai entender. Existe a proteção física e a proteção comercial. Primeiro, você, se não tiver seguro, você trataria de fazer sua operação a mais segura possível e dando a segurança para quem compra. Então, você investe em toda a proteção física. Se tudo isso falhar, você tem um seguro para te salvar. Okay. Só que o seguro também não entra só pagando a conta. Ele tem que ver se todos os procedimentos de zelo e cuidado foram feitos como seguro não houvesse. Então, quando é identificado esse tipo de situação confortável, aí o segurador ele vai estar presente para pagar a indenização, para cobrir. Então, conforme o tipo de mercadoria, você tem cuidados a serem feitos. É aquilo que falou, ou de umidade, ou questão de temperatura, e devem ser seguidas. Se houver falha, muito bem, foi colocado, mas acha-se o responsável, e aí a seguradora indeniza e vai se subrogar contra o causador do dano. E aí o que eu justamente estava falando, que eu acho que é uma mudança de tendência da tecnologia é fazer com que se antecipe aos problemas e não espere acontecer, para não deixar que o problema se instale, porque é caro. O mesmo ouro puro da seguradora é o mesmo ouro puro, por exemplo, do que eu faço. Quer dizer, qual é o meu ouro puro? É informação. Sim. Você faz seguro de uma coisa que você está bem informado. Você não vai fazer seguro de um cara que está vendendo a ponte Rio-Niterói. Uma excludente das apólices de seguro é insuficiência de embalagem. Tanto um transportador como o seguro do dono da mercadoria não cobrem insuficiência de embalagem. E é que são tantos detalhes. Muito poucos exportadores perguntam ou entram a fundo como a mercadoria vai vir embalada. Ele compra só e deixa o cara mandar do jeito que ele quiser. Aí chega aqui toda destruída, a seguradora não vai pagar para ele, porque a mercadoria tem que estar preparada para a viagem que ela vai receber, os impactos, conforme o modal, tudo. Então, se o cara coloca uma mercadoria numa embalagem fraca, vai chegar danificada e ele vai perder a cobertura de seguro dele. Então, a ciência da embalagem é tão importante, tão fundamental, porque é um excludente de responsabilidade, inclusive da apólice do dono da mercadoria. Então ele tem que botar uma lupa enorme na embalagem que vai vir. Eu já participei de muitos sinistros, porque eu faço seguro de terminal de carga, onde vinha mercadorias da Holanda, chegava inteira, da China vinha destruída, e outros lugares e era o mesmo tipo de mercadoria. Então era o Big Bag, que era de qualidade inferior, os estrados estavam mal dimensionados, e aí o cliente é mal estivado dentro do container, então se solta. Tudo isso pode ser questionado pelo segurador, não haver indenização. E tudo isso é segurável? Tudo isso é segurável. Porém, é o que eu lhe disse, se alguém, um terminal, acomoda uma mercadoria e chega destruída, isso você tem cobertura porque não foi o dono da mercadoria que fez.
O dono, que eu considero, é o vendedor e o comprador. Não foi nenhum desses dois. Agora, se ele fez na casa dele, na planta, já embarcou errado, isso não vai ter cobertura. Porque quando chegar aqui, a seguradora vai falar, olha, você contratou de uma pessoa displicente, vamos dizer. Você escolheu mal, fez um mau negócio. Agora, se a cadeia logística causar o prejuízo, você tem a indenização. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado os danos que são causados pelo embarcador. É curioso, nosso tempo está acabando. Sim. Mas é curioso, porque as seguradoras elas têm que se precaver, né? Recentemente eu tive alguém bateu no carro e fugiu, aí eu acionei, aí eu paguei, evidentemente, o conserto. E aí 2 dias antes da audiência, o batedor que bateu na traseira mandou a seguradora procurar a gente, né? Sim. Para pagar. Ah, dá um trabalho, cara. Eu imagino para exportar coisa agrícola. E tem que ir o cara para olhar, fazer vistoria, para pagar R$1.000. Olhar, fazer vistoria e o carro já pronto. E pede uma série de documentos. Eu tenho até dó desse pessoal dos exportadores. Viu? Ricardo, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Tá certo, Valeu para começar a conversar. O assunto é muito amplo, não dá para a gente esgotar numa vez só. Mas eu te agradeço. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a oportunidade. Está convidado quando quiser. Estou aqui à disposição. Gente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.